Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, graças a Deus. Hoje é quinta-feira. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Quinta-feira, aqui no Templo Maria Santíssima, é dedicado a auxiliar aqueles que procuram a saúde. Saúde do corpo, mas também saúde da alma. Saúde do corpo e saúde da alma. Os nossos amigos do mundo espiritual que atuaram na Terra como médicos, retornando ao mundo de origem, continuam trabalhando em prol de socorrer as pessoas em suas necessidades de cura. Então, se você é uma destas pessoas que está em busca de se curar, hoje em nossa casa, mantenha-se em sintonia. Nós estamos apenas começando, né? Estamos nos primeiros minutinhos desta quinta-feira, certo? Então, no decorrer do dia, tendo você a possibilidade, mantenha-se conectado à nossa programação. Conecte-se com a Casa de Maria, e essa conexão que você faz via internet possibilita você receber em sua casa, em sua vida, essa ajuda espiritual. Gente, é muito comum, se eu quero uma informação sobre alguma... Por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples do nosso cotidiano. Se eu quero ouvir uma música do meu agrado, eu vou e me conecto com aquela programação que toca aquela música, certo? E aquela programação entra em minha casa e irradia as músicas que eu quero. O mesmo acontece com a internet. Se você sintoniza essa programação, é porque você está buscando o quê? Você está buscando a ajuda espiritual. E a partir do momento em que você se conecta a essa programação, você permite que haja essa entrada dessa equipe espiritual em sua casa. Nós é que temos que dar autorização. Os espíritos, eles se prontificam a nos ajudar, mas nós é que temos que autorizar. E essa autorização é dada dessa forma simples. Eu me conectei com o programa Madrugada com Deus, agora, nos primeiros minutos, ou até mesmo vocês que habituaram-se a se conectar com o programa logo pela manhã. Tem gente que ouve à tarde, outras ouvem à noite. Tem uma irmã que ouve lá da Holanda. Eu não sei que horário ela acompanha, acompanha, né? Nos vê lá da Holanda, não sei que horário, mas não importa. A partir do momento que você se conecta, você está se conectando não apenas com o programa Madrugada com Deus, não apenas com a programação do Templo Maria Santíssima, mas você se conecta com os espíritos que estão em prontidão para te ajudar. Creia nisso, porque é fato. Acontece. Você, quando se conecta, você está autorizando o espírito a adentrar a sua casa para, junto com você, trabalhar a sua reformulação, a sua reforma íntima, a sua cura, a sua melhora. Mas, gente, olha, eu peço uma coisa para todos. Não seja imediatista, tá? Você que está passando por um problema de saúde, não seja imediatista, não procure essas curas melaborantes, onde você pouco faz e tudo se resolve. Não faça isso. Vamos trabalhar com a realidade. A realidade nos diz o seguinte: se hoje eu tenho um problema físico de saúde, é porque eu bombardeei o meu corpo com coisas que me prejudicou. Então para encontrar a minha melhora, eu tenho que dar ao meu corpo as condições de curar-se. Como diz aqui os nossos irmãos espirituais, especificamente o nosso irmão Andrei Volopov, ele nos explicou que a cura não é feita pelos espíritos, a cura é feita pelo próprio corpo que se regenera. Mas o corpo precisa dos elementos que o possibilite essa regeneração. Aí cabe a cada um dar ao seu corpo aquilo que está faltando. Tá certo? Então, fique aí nessa sintonia.
As informações vão ser passadas no decorrer deste dia que é dedicado à cura, tá bom? E daqui a pouquinho nós vamos ouvir aqui nosso irmão Guaraci, mas antes eu quero que você, junto conosco, façamos a prece do início deste dia. A gente costuma aqui nesse programa fazer a prece do amanhecer, que é muito bonita, não é? Nós temos que repetir constantemente para que consigamos vivenciar aquilo que a prece diz. Precisamos vivenciar, não apenas fazê-la, não é? Verbalizá-la. Não, nós temos que vivenciá-la. Então a prece do amanhecer, ela precisa ser mas muito bem assimilada para que seja praticada. Então vamos lá? Vamos falar com Deus. E São Francisco de Assis, em sua humildade, nos ensinou a pedir desta forma: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus que possamos vivenciar estas palavras ditas nesta prece, para que revelemos às pessoas com quem convivemos o amor de Deus em nós, não é? Fechar os nossos ouvidos para todo tipo de calúnia, de maledicência, guardar a nossa língua, não é mesmo? Para que a gente possa ver nas pessoas apenas o bem que há em cada uma delas. É assim que Jesus nos vê, apenas o bem que há em nós. E Ele procura trabalhar o estímulo desse bem em cada qual. É o que devemos também fazer, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos ouvir então nosso irmão Guaraci, que ele vem nos falando sobre a mudança que vem do nosso interior. A mudança vem de dentro. Não esperemos mudanças externas. Mudemos internamente para que o nosso exterior possa mudar. Tá bom? Vamos lá, meu irmão. Traz esse conhecimento a nós. Salve Jesus, fiotada. Eis que meu Jesus faz presente no coração e na cabeça de todos, a ajudar a cada um superar as dores, as mágoas, os desencontros no caminho, que foi ali, por uma falta de atenção, tomado as decisões erradas. Muitos querem avançar, desenvolver, prosperar, conquistar, realizar. Mas muitos esquecem do simples. É o simples que faz a diferença na vida de cada um. Ao levantar, ao deitar, ao fazer uma prece, uma oração. Muitos querem arrumar os pensamentos, os sentimentos,
mas não arruma a cama que descansa, que dorme. Muitos querem ter energias boas dentro do lar, mas entra dentro do lar com o mesmo calçado que anda na rua para lá e para cá, pisando nessas energias inferiores ali. Não. Aquele que faz a diferença no trabalho, na casa, no estudo, todos os dias, é aquele que procura sempre melhorar. Assim encontra a prosperidade, encontra a felicidade e o amor verdadeiro. Todas as situações têm solução para melhorar. O momento que se passa é difícil, caboclo, é muito difícil. Mas essa dificuldade não é para a eternidade, é apenas um momento. E nesse momento se faz um grande milagre na vossa vida. Já está na casa de nossa mãe, onde os guias, os guardiões, lhe trouxeram vós para receber as orientações adequadas para resolver as situações. Caboclo fala as situações financeira, amoroso, doenças, tormentas, prosperidade. Tudo isso e muito mais tem solução. E a solução vem de dentro para fora. Onde os espíritos amigos que aqui estão, os índios, caboclos, pretos velhos, os baianos, os ciganos, os irmãos da capa branca que estão aqui a ajudar a cada um para levar e receber as orientações adequadas. Uma ação do amor. E a transformação começa de dentro para fora. A dificuldade é um momento. Não é para sempre. É apenas um momento. Da mesma forma que vós e nós aprendemos a andar, a caminhar, onde os pais, as mães, naquele momento, na infância, quando começamos a engatilhar, caminhar, a rastejar, ali veio a mãe pegar em nossas mãos e ajudar a firmar as pernas, os pés, para ficar firme e caminhar na vida. Sempre em uma dificuldade, lembra da sua infância. Busca a energia lá quando era curumim, criança. A energia de querer levantar, superar os momentos. E nosso Senhor disse: seja simples, igual às crianças, humildes, iguais os curumins,
verdadeiros, iguais às crianças. A criança nunca perde a fé, a esperança. Sabe por quê, fiotada? Porque a criança acredita nos pais, nas mães, da mesma forma que nós acreditamos em Deus, no Criador do céu e da terra. Os curumins, as crianças, acreditam nos pais, nos mais velhos, naqueles que protegem. Assim são vós, no momento que está passando, apenas um momento de dificuldade. Mas a dificuldade passa. A fé e a oração é a firmeza num caminho, a firmeza nos caminhos a ser alcançada. Jamais perca a tua fé. Jamais desiste de você. Jamais desiste da vossa família, dos vossos amigos, dos vossos filhos. Jamais. Porque Deus, o Criador, sabendo das nossas dificuldades, Ele não desistiu de nós e nos deu uma oportunidade de superar a nós mesmos através das lições do dia a dia. Se prepara para mais uma lição. Estude o livro sagrado e faça a diferença em cada dia da sua vida para o melhor. Assim, o espírito vai se elevando, a luz vai aumentando e as situações da vida vai melhorando. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Obrigado, irmão Guaraci, um dos trabalhadores da falange dos protetores espirituais. A mudança, ela vem de dentro sempre, não é? As dificuldades não são eternas, elas não são eternas. Elas são momentâneas e ela demora o tempo do nosso aprendizado. A partir do momento em que aprendemos, pronto, não existe mais a dificuldade, não é mesmo? Obrigado, nosso irmão Guaraci. Agora eu convido a você a leitura dos 4 evangelhos. Paulo de Moraes vem fazendo essa leitura e nos enriquecendo muito com este conhecimento que Jean Baptiste Rustin nos trouxe. Vamos lá? Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Ides agora receber a explicação da minha narração evangélica segundo o Espírito que vivifica, em espírito e em verdade. Eila. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De Deus, espírito genérico, emana todo o princípio espiritual. Nesse sentido é que o Verbo, denominação dada a Jesus
como todo espírito, estava com Deus desde toda a eternidade. Era Deus. Também nesse sentido é que todos os espíritos criados são deuses, são filhos do Altíssimo. É que todos, considerados como princípio espiritual, têm uma mesma origem divina. Todavia, com relação a Jesus, há uma distinção a fazer-se, em virtude da qual ele se nos apresenta como tendo uma origem excepcional. Provém essa distinção do fato de não haver ele jamais falido. Assim sendo, jamais se afastou daquele princípio, guardou sempre a pureza típica da origem divina. A palavra verbo designa a causa, o ser. Como causa, entenda-se a ação por efeito da qual a terra foi tirada do caos, segundo a expressão bíblica, o que quer dizer, foi tirada da massa dos fluidos que Deus preparara e dispusera para serem os materiais constitutivos desse planeta, fluidos que continham em si as essências espirituais destinadas a se tornarem criaturas do mesmo planeta e os elementos formativos deste. Como ser, entenda-se a personificação da vontade de Deus em Jesus, sempre como entidade distinta do ente supremo, que é uno, indivisível, criador incriado, sem cujo querer nada se produz. A personificação de Jesus, como órgão direto de Deus para a sustentação de tudo, respeito à terra, pelo poder da sua palavra. Personificação que tomou forma material para as vistas humanas, enquanto o Mestre desempenhou a sua missão terrena. Jesus, já o sabeis, não é o único Verbo de Deus. São verbos de Deus todos os fundadores de planetas, os quais todos são espíritos de pureza perfeita e imaculada, isto é, espíritos que conservaram a pureza primitiva, que atingiram a perfeição sideral sem jamais haverem falido. Também podeis, não mais, entretanto, no sentido espiritual, porém, empregando a expressão na sua acepção geral, chamar verbos de Deus, por serem seus enviados, os espíritos purificados, que tendo chegado à categoria dos puros espíritos, podendo conseguintemente aproximar-se do foco da onipotência, se fazem mensageiros diretos do Senhor onipotente, e nessa qualidade desempenham missões nos planetas confiados à direção dos espíritos que os fundaram, e são os seus governantes e protetores. Reportai-vos ao que já vos foi dito acerca dos espíritos fundadores, protetores e governadores de planetas, e lembrai-vos de que ninguém pode, nem deve falar do futuro. Contentai-vos com lançar as vistas sobre o espaço que podeis descortinar. O Verbo estava com Deus e era Deus, no sentido de que tinha em si, sem que ela houvesse perdido a sua primitiva pureza, a centelha divina que o formara. Desconfiai da letra. Nunca será demais insistamos nisso, razão pela qual ainda aqui repetiremos. Como disse Paulo e diz João, nenhum homem jamais viu a Deus, nem o pode ver. No entanto, os homens viram a Jesus Cristo, e este habitou entre eles. Se Jesus fosse como os homens o supuseram nas suas interpretações, uma fração de Deus, se bem que inseparável deste, se fosse igual a Deus, seria tão grande quanto Deus. Ora, Jesus disse:
meu Pai é maior do que eu. E citando aos judeus que o queriam apedrejar o Salmo 82, versículos 1 e 6, em resposta à acusação que lhe lançavam de pretender passar por ser Deus, fazer-se igual a Deus, ele se declarou um espírito criado pelo Eterno, que é o único Eterno, o único Deus. Declarou-se, portanto, irmão dos homens, visto que, criatura como estes, do Senhor onipotente, do Deus uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência, do Deus além do qual nenhum outro há, do Deus do monoteísmo hebraico, do Deus de Israel, do Deus dos deuses. Versículos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. As palavras "no princípio" se referem aqui à criação do vosso planeta. Deus cria os universos e, por conseguinte, os materiais que eles encerram. Os espíritos puros, protetores dos planetas, reúnem esses materiais e formam com eles os mundos em que habitais. Deus é o Criador. Os Messias são seus primeiros ministros. Jesus estava com Deus quando da criação do vosso planeta, pois que obrava por inspiração do Pai e de acordo com a vontade deste. Todas as coisas foram feitas por ele e nada o foi sem ele. Quer isto dizer que no tocante à formação do planeta terreno, tudo foi feito sob a sua direção pelos espíritos que trabalhavam naquela obra. Logo, tudo foi feito por ele. Não atribuais poder criador a Jesus. Dando-lhe tal poder, multiplicareis o vosso Deus. Fazendo o que fez e faz, Jesus, como todos os que recebem missões semelhantes, apenas exerce um ministério no reinado eterno do Senhor onipotente, sem cuja vontade nada poderiam. Eis porque, sendo uno, único, indivisível, Deus consente que presteis ao seu Messias a homenagem que lhe é devida. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Eu quero aqui me dirigir a Aline Alves, que ela entrou em contato conosco, tanto ontem no programa A Noite com Deus, como no programa Madrugada com Deus, ontem ou foi anteontem, e ela nos relata que tem problema com cocaína, com drogas. Minha irmã, força espiritual, exerça a sua fé, procura praticar a sua fé, mas não apenas falar, mas praticar. Continua nessa sintonia. Hoje, como eu disse, é um dia voltado à cura, não apenas a cura do corpo, mas a cura da alma, tá, minha irmã? Mantenha a sua sintonia para que você receba essa assistência dos irmãos da espiritualidade. Procura aqui em nossa casa fazer um trabalho de desobsessão para a retirada destes espíritos que têm essa mesma fraqueza que você. A dependência química. Estes espíritos, ao desencarnarem, aproxima-se dessas pessoas, como é o teu caso, que está frágil e que se enveredou neste caminho. Para que você tenha forças, é necessário afastar esses obsessores.
desses espíritos que também precisam de socorro. Tá bom? Entre em contato conosco, fazemos essa desobsessão e dentro da sua casa exerça a sua religiosidade, tá? A sua religação com Deus, a sua conexão com essa força chamada Deus. Bom, que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.